Ok, a gente vai fazer uma palestra agora sobre comportamento financeiro, ok, pessoal? Joia. Vou começar aqui falando, só dando uma breve introdução sobre a Lab do Valor, né, que se explica um pouco pelo logo. Tá, a gente trabalha com finanças pessoais, finanças corporativas e decisões econômicas. Mas a gente sempre trabalha com a ideia de que decisões econômicas estão ligadas também ao nosso emocional, ao nosso cognitivo e ao nosso emocional. Tá? Então a gente traz esses pilares aqui da cognição, da emoção e do comportamento. Por quê? Trazer esses pilares em conjunto com o conhecimento técnico de finanças traz decisões mais assertivas. Tá? O que a gente vai fazer agora é uma pequena dinâmica que tem 3 questões que a gente vai explorar por aqui. Tá? E aí eu vou pedir a ajuda de alguma de vocês aqui para indicar 1, 2 ou 3 por que rumo a gente segue aqui. Tá? Alguém? 3? Ok. Então vamos pro número 3. Como a sensação de que falta dinheiro afeta a gente? Como a gente se sente quando falta dinheiro? Péssimo. Menor. Incapaz. Tem alguma vantagem da falta de dinheiro? Tem algum... Tem o quê? Não gasta com besteira? Oi? Não achou a vantagem? É difícil de achar. Mas a vantagem é aprender a viver com menos, não gastar em besteira. Né? A vantagem, existe uma teoria, um livro que se chama Scarcity, em português, a Psicologia da Escassez, que fala sobre a escassez em diversos contextos. Tá? Então, aqui é um contexto de dinheiro, mas é uma escassez que serve também para escassez de amigos, escassez de calorias dentro de uma dieta, escassez de tempo. Então, o que a escassez faz com a gente? Ela tem uma vantagem, ela ajuda a gente a fazer mais com menos. Quando eu tenho pouco tempo para entregar um projeto, eu corro e consigo entregar. Quem já trabalhou com deadline sabe o que é isso. Né? E aí a gente desenvolve esse expertise de fazer mais com menos. Então, quando a gente olha para quem tem menos recursos, normalmente essas pessoas fazem mais com menos. Quando a gente compara, inclusive, uma população mais pobre com uma população mais rica, a gente observa que essa população consegue fazer mais com menos. Tá? Então, a escassez de recursos tem esse lado que seria a vantagem dela. Né? Quando a gente tem pouco tempo, a gente corre atrás para entregar. Se a gente tem um tempo indeterminado, a gente não vai correr atrás e não vai entregar. Tá? E quais seriam as desvantagens da escassez? As desvantagens aqui dessa pergunta, da falta de dinheiro. Você tem menos espaço para errar, a gente pode falar assim também? Você tem menos espaço para errar. Então, quando você não tem espaço para errar, você fica sem jogo de cintura, sem manobra. Então, a escassez faz isso com a gente. Né? A gente tem menos espaço para errar. Tá? Em qualquer tipo de recurso, não falando só em dinheiro, uma dieta também. Se a gente está muito restrito, a gente tem menos espaço para errar e fica se sentindo preso por conta disso. Né? Sim, dá para expandir para muitos lugares. Né? E aí, a ideia desses 2 autores que tratam da psicologia da escassez é que existe algo em comum entre todos os tipos de escassez, que a escassez captura a nossa mente. Ela coloca a gente num estado, ela captura a nossa mente em nível consciente e inconsciente. Né? E aí ela coloca a gente num estado de esgotamento cognitivo. Tá? E aí, indo para cá, uma das consequências da escassez é que ela afeta a nossa visão periférica. O que quer dizer isso? Quando a gente está com um problema financeiro, a gente entra como se fosse num túnel. E a gente só olha para ele, a gente é capturado por esse problema, né, em um nível tão grande, em um nível tão forte, que a gente entra como se fosse dentro desse túnel. O que dá para a gente aquele foco, mas tira da gente a visão periférica, a visão do todo. E aí a gente acaba rodando em círculos por conta disso. Tá? Então essa que é a teoria, a base da teoria da escassez, né? Que a gente entra em um estado de esgotamento, de capacidade cognitiva e executiva.
Aqui a gente faz um link com finanças pessoais e RH, né? Porque colaboradores que têm dificuldades financeiras, eles têm menos motivação, menos engajamento, mais estresse, menos salubridade, e isso tem um impacto em faltas. Mas vamos para a nossa segunda questão ali. A gente já escolheu a 3, né? Vamos para 1 ou a 2? Ficar mais para cá, ok. Vamos para 1 ou para 2? Alguém me ajuda? Escolhe o número 1 ou 2. A 2? Ok. O ser humano é irracional? Levanta a mão quem acha que sim. Tem alguns impulsos irracionais. Mas o ser humano em si é irracional? Ok. Irracional, primeiro eu trouxe aqui uma brincadeira. Se ele fosse irracional, seria assim, né? Seria jogar o cérebro no lixo. Se o ser humano fosse irracional, ele estaria dentro dessa definição do dicionário. Irracional se diz do animal desprovido de razão ou raciocínio. Então a gente não pode falar que o ser humano é irracional. Ele tem momentos de racionalidade, ele tem a racionalidade limitada. Tá? Então o ser humano é racional, mas tem a racionalidade limitada. O que limita a racionalidade da gente? Impulso, necessidades básicas, fome, emoção. O impulso, traumas, tudo isso entra, se resume, a gente resume aqui na emoção também que ela levantou ali. Tá? Então, a gente tem duas coisas. Muita informação para processar. Tá? Então, enquanto a gente está aqui nessa sala, está acontecendo tanta coisa que a gente não consegue processar. Né? Em cada um aqui no seu universo está acontecendo tanta coisa em um cubinho aqui que a gente não consegue processar. É muita coisa para a gente processar, para a nossa capacidade do cérebro processar. E as emoções, que elas distorcem também a nossa percepção e a nossa avaliação. Ok? Quando a gente fala que as emoções distorcem percepção e avaliação e tornam e limitam a nossa racionalidade, só é preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque aí a gente tende a demonizar a emoção. Tá? E acho que não é esse o caminho. Okay? É através das emoções que a gente percebe o mundo, é através das emoções que a gente percebe o que faz bem para a gente e o que não faz bem. Tá? Então a emoção ela precisa ser valorizada também nesse contato com o nosso mundo financeiro. Tá? Porque é através dela que a gente consegue tomar melhores decisões também. Tá? E a gente vai aqui para outra pergunta. Deixa eu mexer com o mouse aqui. A gente vai para a pergunta número 1, que é o que motiva as nossas decisões econômicas? Necessidade? Ok. Uma das coisas que motiva é necessidade. Vontade. Vontade e necessidade. Legal. A gente pode resumir essas duas em evitar a dor e buscar o prazer? Né? Então, evitar a dor é necessidade. Buscar o prazer é vontade. E é legal que ela trouxe exatamente na ordem de importância. Qual é a ordem de importância? Primeiro a gente evita a dor e depois a gente busca o prazer. Então, isso que motiva, esses são os dois principais motivadores das nossas decisões econômicas. Né? E se a gente for organizar o nosso processo de tomada de decisão em etapas, a gente pode olhar para ele sob o seguinte aspecto: perceber, avaliar e escolher. Então, primeiro, a gente percebe o que faz bem para mim. Como eu me sinto em relação a determinada coisa. Depois, a gente avalia. Tá? A gente avalia qual que é a melhor alternativa dentro daquilo que eu vi que faz bem para mim. E depois, só por fim, a gente escolhe. Tá? Dentro desse processo, qual seria o principal erro que a gente pode cometer? O erro em perceber, o erro em avaliar ou o erro em escolher? Oi? Escolher? Nos três? Mas se fosse para escolher um erro que é pior que todos?
se a gente erra, se a gente acerta na percepção e erra na avaliação, a gente pelo menos sabe o que quer. Agora, se a gente erra na percepção, se eu não estou percebendo bem o que faz bem para mim, e depois segue na avaliação, é um erro que cai em cascata. Se eu não estou me percebendo bem, se eu não sei o que faz bem para mim, o que eu posso, o que está dentro das minhas condições, eu acabo errando em todo o processo de tomada de decisão. Por isso, quando a gente fala de finanças pessoais ou de finanças corporativas mesmo, a gente está falando de autoconhecimento, de tomada de decisões, a gente está falando de autoconhecimento, né, de se perceber, em primeiro lugar. Okay. E aí, falando em se perceber em primeiro lugar, eu vou trazer aqui um exemplo, uma pergunta que eu recebo bastante, que é comprar ou alugar, né? Esse comprar ou alugar, ele está aqui no avaliar, né? Vale mais a pena comprar ou alugar? Só que antes de responder comprar ou alugar, a gente precisa se perceber se, bom, eu quero me mudar bastante ou não quero? Eu me sinto bem tendo um lugar que eu chamo de meu ou não? Então existem outras coisas no perceber antes de chegar a avaliar se comprar ou alugar. Vocês conseguem pensar em algum outro exemplo? Tem isso. Primeiro, o principal erro seria em perceber. E o exemplo que eu queria trazer aqui, aproveitando o dia, é Black Friday. Tá? Porque o que acontece na Black Friday? A gente está aqui as empresas estão tentando levar a gente para o avaliar, né? Elas estão tentando fazer a gente responder. Está em promoção ou não está? É uma oportunidade ou não é? Vai ficar mais caro amanhã? Então são perguntas de avaliação. Elas estão tentando trazer a gente, o comércio está tentando trazer a gente para perguntas de avaliação. Quando a gente poderia responder, eu posso ou não posso? Que é uma pergunta de percepção. Vai trazer bem-estar para mim ou não vai? Que é uma outra pergunta de percepção. É um bom destino para o meu dinheiro? É uma boa escolha? Porque todo destino que a gente dá para o nosso dinheiro é uma escolha, né? É uma coisa que eu renuncio a fazer. Então é uma boa escolha? São essas perguntas aqui de percepção, né? E o que está acontecendo é que a gente está sendo empurrado para uma avaliação em um dia, em um momento específico, e sendo ancorado em uma promoção, de repente, né? Ali. Ok? Antes de terminar, eu vou passar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória. Tá? Eu sou administrador de empresas, tenho pós-graduação em economia pela FGV, sou planejador financeiro, escrevo para alguns veículos e participo, tenho participações na mídia, falando de finanças pessoais, e busco trabalhar esse universo de finanças aliado a comportamento. Ok? Para finalizar aqui, eu deixei para vocês um podcast nesse endereço, labdovalor.com.br, que fala um pouco da nossa tomada de decisão. Ok? Ele fala um pouco desse treinamento que a gente tem aqui, decisões ponderadas, que traz um pouco algumas questões a se ponderar na tomada de decisões. E eu queria convidar vocês, quem tiver interesse, a vir ao workshop que a gente vai fazer em São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, no dia 7 às 19 horas. Quem tiver interesse, a gente tem uma lista ali e a gente entra em contato depois para confirmar. Ok? Obrigado, pessoal.